Filipenses capítulo 4, glória a Deus pela sua vida, você que está aqui esta noite para adorar a Deus. Quero fazer as recomendações básicas de você não retirar a sua máscara, de você não cumprimentar uns aos outros aí com abraços efusivos, tá joia? Vamos administrar, nós somos tão calorosos, somos tão abençoadores. Mas você pode levantar a mãozinha para o seu irmão e dizer: te amo, você está abençoado, tá joia? Evite abraço, principalmente nos mais velhos, mais vividos, mais experimentados, mais bonitos. E vamos assim, tocando o barco, e Deus está conosco, e o nosso barco chegará na outra margem, amém? Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Quero ouvir um amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Verso 14, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. A tribulação que Paulo está dizendo é acerca dos enfrentamentos que estava passando para o desempenho do serviço da obra de Deus. Então ele diz no verso 4, 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque se tudo estiver bem ou se tudo estiver mal, tudo está bem. Então a convicção de Paulo nesse verso 13 é: se tudo estiver bem, glória a Deus. Se nem tudo estiver bem, ou se tudo estiver mal, glória a Deus também, porque Deus está no controle. Mas aí ele chama os filipenses para a responsabilidade da obra e diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Segundo 1 Samuel capítulo 30, associar-se é estar em cooperação, operando em conjunto, operando em unidade, operando no mesmo propósito e com a mesma motivação. Associando-vos, Paulo está dizendo que à medida em que ele estava no combate missionário da pregação do evangelho, da edificação das igrejas, aquela igreja de Filipos que era tão fiel na manutenção da obra, estava portanto associada, portanto junto com ele, dentro com ele na obra. Quero perguntar: quantos aqui estão dentro conosco nesta obra? Diga amém. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, ou no início da nossa pregação, ou do nosso evangelho, do nosso ministério, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as nossas necessidades. Olha que coisa linda. O compromisso da igreja de Filipenses era real, era um compromisso sem reservas, era um compromisso sacrificial. A igreja de Corinto não está recebendo esta epístola porque a igreja de Corinto era próspera, era rica, mas não era liberal. Assustem-se. A igreja de Corinto era rica, era próspera, mas não era liberal. Os filipenses, aquele conjunto de igrejas que ficava na Macedônia, não eram prósperos, não eram ricos. Aliás, eram prósperos, mas não eram ricos. Mas no entanto, eram liberais. Em verso 17 tem uma chave maravilhosa e Paulo diz: não que eu procure o donativo, não que eu procure o donativo. Eu gosto dessa expressão, porque às vezes quando o pastor está falando sobre dízimos e ofertas, as pessoas usam tantas interpretações para este momento do culto. E essa resposta de Paulo é a mesma que eu uso hoje, e uso no nosso ministério desde sempre. Não que eu procure o donativo, mas o que eu realmente me interessa, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Deixa eu profetizar algo na sua vida. Levante a sua mão, receba uma palavra de bênção. Eu oro e peço ao meu Deus, em nome de Jesus, que aumente o seu crédito. Aumentar o seu crédito é aumentar a sementeira. A sementeira era aquele instrumento de semear. Então Paulo estava sempre orando, dizendo que eu quero que a sementeira de vocês aumente. É eu chegar para um irmão inteligente e dizer: irmão, preciso do seu dízimo, mas eu quero que você dizime e passe a dizimar logo em breve 10 vezes mais do que você dizima hoje. O indouto vai dizer o quê? Misericórdia, pastor, está afim do meu dinheiro. Eu falei: não, eu quero que você ganhe mais, porque quanto mais você tiver, mais também você vai semear, mais vai colher, mais vai semear, isto aos liberais. Esta semana eu estava conversando com um casal, na verdade assim, não um casal, mas dois irmãos, um homem e uma mulher. Eu estava fazendo uma visita rápida para resolver algo, auxiliá-los numa situação, e aí
ao me despedir deles, eu chamei no canto e falei assim: olha, em dezembro eles me deram umas 20 cestas básicas. A gente sempre tem assistência e a gente auxilia aqui e ali as pessoas necessitadas, enfim, tem um cadastro aí, a gente atende algumas pessoas, às vezes a gente corta algumas, porque o pessoal chega aqui de carrão para pegar a cesta, então a gente vai e altera, né? Não é possível a pessoa chegar aqui de carrão, colocar 2 cestas dentro do carro e levar, não tem lógica. Aí a gente vai procurar quem precisa, aí a gente vai lá, mexe aqui, mexe acolá, e aí esse pessoal, preste atenção nisso, é uma historinha interessante. Eles me entregaram essas cestas, 20, 25 cestas, não sei, em dezembro, e aí nessa conversa que eu tive com eles essa semana, eles precisavam de uma palavra sobre prosperidade, uma palavra, eles não me pediram isso, eu sei que eles estavam com desafios, por isso me chamaram. E aí eu toquei num assunto, eu falei: olha, existe algo no meu coração desde dezembro, quando vocês entregaram aquelas cestas lá na igreja. E o que eu disse a eles, eu quero dizer a cada um de vocês e aqueles que me ouvem pela internet. Tem gente que está frustrado com a igreja, por isso não frequenta. Tem gente que está frustrado com dízimo e oferta, por isso não entrega. E aí pensam que podem fazer assim, administrar os seus dízimos e a sua vida espiritual do seu próprio jeito. Mas felizmente ou infelizmente para alguns que não se submetem apesar do ensino, não pode ser assim. Porque na vida espiritual e no reino de Deus não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então se alguém foi ferido na comunhão e parou de congregar, é na comunhão e na vida com os irmãos que vai ser curado, para ter novamente amor pela comunhão e pelo congregar. Os dízimos e ofertas eu não direciono se com cesta básica ou isso ou aquilo, isso é ação social que eu faço com aquilo que sobrar, com aquilo que a nós sobrar. E eu falei para esse casal, falei: querido, eu sei que você levou aqueles dízimos, eu sei que você levou aquelas cestas, mas deixa eu lhe dar um ensino. Não é assim que funciona. E toquei na ferida, eu falei: talvez você tenha se frustrado com alguma coisa, parou de congregar, parou de dizimar, mas essas cestas que você deu não substitui o seu dízimo. E se você deseja ativar a prosperidade a seu favor, você deve ser um dizimista. E aí ele falou: pastor, você tocou no ponto exato, exatamente isso que você falou. Eu falei: pois é, então restaure esse altar na sua vida, que a cesta que você entrega não substitui o dízimo que você, por obediência, deve entregar. E aí eu, obviamente, para falar um negócio desse, eu não falo como eu estou falando aqui hoje na multidão, é uma conversa pessoal. Eu falei assim: olha, com constrangimento e com amor que eu estou lhe dando este ensino, porque eu sei que você quer prosperar, tem sonhos, o cara é empresário, o cara quer voar alto, mas uma coisa é o ímpio, mas o ímpio não é o nosso ponto de referência. Salmo 73 e tantos outros textos nós vamos dizer e vamos ler a palavra de Deus afirmando: não olhe para o ímpio. Você acha que ele é robusto, nede o seu corpo, sadio, ele estará sempre em lugares escorregadios. O servo de Deus tem uma outra mentalidade, porque a mentalidade dele é a cultura do céu. Então nós somos regidos pela palavra de Deus e pelos princípios que regem o reino, e esse princípio da fidelidade toca sobre isso. Portanto, você deseja ativar a prosperidade na sua vida? Seja fiel. Paulo está dizendo aqui no verso 17, e eu repito: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Se você anda retendo o seu dízimo e etc, eu não estou dizendo que você está amaldiçoado e que as coisas vão dar errado para você. Não estou dizendo isso, absolutamente. Nós não concordamos e não pregamos daquela forma: se você não der aqui, o diabo te toma ali. Absolutamente não. Mas uma coisa eu sei, se você for fiel a Deus, você vai prosperar. Se você for aliançado com a igreja, você vai prosperar. Se você tiver compromisso com o altar, você vai prosperar. Se você tiver um compromisso real, verdadeiro, da sua vida pessoal, da sua empresa, dos seus negócios, das rendas que vêm à sua mão, eu tenho certeza, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estamos supridos desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave. Aroma suave. E a Bíblia diz ainda: como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Me ajude a pregar e diga: sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Uai, como a Deus se eles entregaram foi no ministério de Paulo? Eles deram foi para Paulo, na igreja, para Paulo pregar e continuar pregando.
E por que a Bíblia está dizendo que é sacrifício aceitável e aprazível a Deus? Conclua você. E no verso 19 vem a promessa: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Quantos creem que Deus é abundante? Deixa eu te falar uma coisa: Deus é escandaloso na arte de abençoar e dar. Deus é surpreendente. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu quero dizer a cada um de vocês: Deus vai suprir as tuas necessidades, Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar o teu salário. Pastor, eu sou um pequeno servidor público que tem o seu valor contado mensalmente. Eis aí o mistério, eis aí a bonança, eis aí a provisão, que do pouco Deus faz muito, e de onde não se espera Deus faz o milagre acontecer. E ainda tenho algo a dizer a você que disse do seu coração: pastor Wagner, não estou vendo nada acontecer. Deixa eu lhe afirmar algo: quando nada está acontecendo, é porque um milagre está sendo preparado, e o nosso Deus é o Deus de milagres. E eu estou afirmando em nome do Senhor que há um milagre disponível para você, e eu quero repetir o que vai acontecer na sua vida. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Por isso, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos, e que toda a congregação diga amém. Eu quero convidar você a pegar o seu envelope. Se você precisa passar ali a maquininha, como você já está acostumado, o gaúcho, estava com saudade de você, tchê. O gaúcho está ali atrás com a maquininha, você pode ir até ele. Se você preferir, você pode fazer um Pix. Fazendo o Pix, escreva no envelope a si mesmo: no próximo culto que você vier, venha até o gasofilácio. Escreva lá, né? Ainda que você já tenha feito o dia anterior, ou escreve lá, traga no gasofilácio. Sempre que você puder, venha ao gasofilácio como alguém que está se apresentando. Venha ao gasofilácio como alguém que se apresenta. Eu quero ouvir um amém. Venha ao gasofilácio como alguém que se apresenta. Esse negócio é tão sério que um dia a Bíblia fala que Jesus veio, o gasofilácio estava aqui, Jesus veio e sentou na frente. Pensa num negócio constrangedor, que não tinha envelope. Cada um levava e entregava na frente dele. Já pensou que coisa mais constrangedora? Jesus senta e quer ver quanto é que você vai dar de oferta? Venha e se apresente ao gasofilácio. Quero convidar você a estar associado conosco nesta obra. A pastora Gigi vai orar, abençoando a igreja. Eu quero convidar você a estar associado conosco nesta obra. Eu quero clamar a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, e convidar você: esteja associado a nós nesta obra. Gálatas capítulo 6 diz que você vai colher coisas espirituais por semear coisas materiais. Caso queira, pode conferir na sua Bíblia, Gálatas 6:6. Para não esquecer, fica bem fácil. Gálatas 6:6. Se nós vos semeamos coisas espirituais, não é lícito que colhamos materiais. E o inverso do texto é a mesma aplicabilidade. Você semeia coisas materiais e colhe coisas espirituais. Quero falar com você que está na sua casa. Você pode vir à igreja. Esses dias de pandemia, o nosso ambiente são 600 metros quadrados de templo, comporta 600 cadeiras. Nós temos a ocupação favorável, que não imputa risco a ninguém. Você não precisa ter medo de vir congregar. Você precisa ter medo de ficar em casa e esfriar na fé, se tornar um crente internauta, que sem compromisso com a igreja, vive de qualquer maneira. Quero convidar você a renovar a sua aliança com o Senhor. Você pudesse observar aqui, você veria vários adoradores de todas as idades, com máscara, fazendo o devido distanciamento, celebrando a Deus e adorando a Deus. Tivemos hoje um lindo testemunho da Brendinha, que não podia estar aqui há dias passados por causa de um problema ortopédico. Mesmo assim estava, sentava, esticava a perna, e agora voltou a subir ao altar com alegria. E é assim que Deus ama. É esse tipo de oferta que Deus ama. Deus não procura donativos, Ele procura adoradores. Eu quero convidar você a estar conosco, fazendo frente a esta fileira. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. Repito: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá. Levante a sua mão direita e diga: o meu Deus suprirá.
Pastora Gigi é uma mulher de oração. Pastora Gigi tem uma palavra de Deus no coração e nos lábios. Eu já vi várias palavras proféticas dela se cumprirem. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para o Senhor agora e recebesse essa oração como uma intercessão, como uma mão de cobertura sobre a sua vida, porque você vai prosperar. Você vai prosperar no meio da crise. Eu quero ouvir um amém. Vou repetir, você vai prosperar em tempos de crise. Amém. Levante seu envelope, seu dízimo, a sua oferta, o seu ponto de contato. Amém. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite nós declaramos em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, eu declaro sobre a vida da tua igreja, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que eles venham provar, Senhor, da tua porção, da tua provisão, ó Pai, a sua medida recalcada, sacudida e transbordante venha sobre a tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada servo teu, sobre cada serva tua. Senhor, em nome de Jesus, uma porção, Senhor, que venha transbordar. Que eles venham, Senhor amado, em nome de Jesus, provar do teu favor, do teu cuidado, da tua ação provedora, Senhor. Porque o Senhor é nosso Jeová Jireh, o Deus de toda a providência. Senhor, aquele que está disponível no mercado. Senhor, o Senhor é um Deus que abre portas onde não existem portas. Pai, que nesses dias, ó Pai, eles vejam a tua mão poderosa, Senhor, abrindo possibilidades onde não havia possibilidades. Senhor, e que o teu nome seja glorificado na vida de cada homem, cada mulher do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Senhor, com toda sorte de bênçãos e milagres. Que os testemunhos venham ser, Pai querido, variados. E que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado na vida, na família do meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Venha com alegria ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu louvarei, Ele exaltado.
Aleluia! Glória a Deus, pode tomar assento, haja paz na tua casa, haja prosperidade sobre os teus projetos, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus, amém? Vamos caminhar na palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus podem confirmar dizendo amém? Se você ama a sua Bíblia, abra comigo agora em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Glórias a Deus. Pianinho? Vai soltar lá? Glória a Deus. Obrigado, Alex. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quero sugerir que, após o início da mensagem que não demorará, você se dedique a estar comigo aqui um pouquinho. Evite sair, evite ficar lá fora, mas vamos crescer juntos na palavra. Isso daqui é um discipulado. É o momento de crescermos na palavra. Conhecimento gera fé e fé gera resultados. Você perdeu a oportunidade de dizer amém. Conhecimento gera fé e fé gera resultados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu quero ler com vocês, a partir do verso 13. Abra sua Bíblia. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto. Então Paulo está dizendo o quê? Eu recebi do Senhor, aquela mesma expressão da ceia de 1 Coríntios 11. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Então quem disse, neste tete a tete a Paulo, foi Jesus. Disse isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu vou repetir a leitura dos versos 15 em diante. Eu queria que você visualizasse, criasse a cena na sua mente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, ou a vinda, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vá! Ouvida a voz do arcanjo, é chegado o noivo, e ressoada a trombeta de Deus, pram, pam, pam, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, nós, os que ficarmos, eu acho que Paulo estava empolgado quando ele escreveu isso, seremos arrebatados, é a mesma palavra para sequestro, seremos sequestrados, juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Uau, nós vamos voar, é isso? É. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E finaliza o verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas
palavras e pela palavra do Senhor, que todos digam glória a Deus. Queridos, esse texto tem uma causa, tem um motivo. Eu acredito que essa seja uma mensagem apropriada para os dias que vivemos. Eu tenho certeza, ou posso imaginar, que cada pessoa que me ouve aqui esta noite, de alguma forma, foi atingida por esses dias difíceis. Seja um parente muito próximo, um amigo, um colega de trabalho, alguém que você ame, ou algum conhecido. Esses dias que nós vivemos são dias trabalhosos, são dias difíceis. Mas nós sabemos que, de todas as formas, eu estou pregando sem esboço, estou pregando sem direção pessoal. Eu quero apenas compartilhar com vocês. Então, para esses dias trabalhosos que nós vivemos, nós não podemos jamais deixar de correlacionar com tudo aquilo que já foi dito e predito pelo Senhor. As mesmas profecias que diziam que Jesus viria, as mesmas profecias que afirmavam que o Messias sofreria, os mesmos textos proféticos que asseveravam que Jesus, o Messias, o prometido Salvador, morreria maltratado pelos homens e ressuscitaria ao terceiro dia, todas estas escrituras e inscrições se cumpriram. E esta mesma palavra afirma nas palavras do próprio Senhor que Ele voltaria. Jesus declarou aos seus discípulos, ou à comunidade dos discípulos, que um dia para o Senhor eram como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou como a vigília da noite que passou. Então, por mais que calculemos e olhemos aqui a partir do nosso plano existencial, da quantidade de anos que vivemos sobre a terra, e das gerações que aqui passaram, nós podemos até imaginar e pensar que desde que a promessa foi feita, muito tempo já se passou e ela ainda não se cumpriu. Curioso é que o próprio Senhor disse que o dia da sua volta seria como os dias de Noé, porque as pessoas casavam, davam-se em casamento, sequer havia se falar em chuvas, mas naquele tempo em que as pessoas viviam para si, é o que o texto quer dizer, casando-se e dando-se em casamento, veio o dilúvio. O dilúvio foi profetizado e pregado durante 120 anos. Durante 120 anos, que foi o tempo de duração da construção da arca, Noé, citado no livro de Hebreus como pregoeiro da verdade, anunciou o juízo iminente, anunciou a pregação para que as pessoas estivessem vivendo as suas vidas, sim, vivendo as suas vidas, conquistando, cuidando das suas famílias, alcançando, sonhando e alcançando os seus sonhos, mas sem se esquecer de Deus e sem se esquecer dos valores de Deus. E Noé levou, portanto, 120 anos com esta pregação. E seja por causa da novela da Record, ou por melhor, a sua leitura da palavra de Deus, você vai se lembrar que as pessoas caçoavam e riam de Noé. Noé virou motivo de chacota na sua geração. As pessoas riam de Noé, zombavam de Noé, e eu não suspeitaria se a própria família de Noé duvidasse da sua sanidade mental, duvidasse das suas convicções emocionais. Mas Noé ficou firme na fé, e ele concluiu a obra que recebeu de Deus, e o dilúvio veio. Eu sei que nós já vivemos aqui, você já tem, a maioria aqui jovem, e os idosos e os mais vividos então nos darão aula disso. Quantas vezes pessoas se levantaram, eu já vi isso várias vezes. Eu estou no caminho do Senhor desde os 9 anos de idade, acompanhando a minha mãezinha com muita honra. Aos 10 anos eu já comecei a liderar uma organização batista chamada Embaixadores do Rei. Eu servi ao Senhor a minha adolescência e juventude toda, e eu não me arrependo disso, e se eu pudesse voltar, faria tudo de novo, de uma forma ainda melhor, com uma entrega ainda mais intensa, confesso a vocês.
E eu, no decorrer de toda essa minha trajetória, eu já vi tanta gente, pequena e grande. Quando eu digo pequena, eu quero dizer sem muita influência, sem muita, sem ser muito conhecida. E também já vi pessoas de envergadura internacional marcar dia e hora para a volta de Jesus. E por mais que sejam pessoas que eu não condeno e não julgo o que fizeram, apesar de reprovar, porque eles não poderiam ter feito isso, e acredito que foi na melhor fé e na melhor atitude, não eram zombeteiros, zombadores da fé, eram pessoas sérias. Só que se esqueceram, ainda que eram mestres na palavra, a maioria dessas pessoas que eu estou citando, e não vou dizer nomes aqui porque não convém, mas várias pessoas muito grandes chegaram até marcar dia e hora, se esquecendo que um dia Jesus disse, a resposta da inquisição de algum dos discípulos, Senhor, 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 é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Outros ainda chegam, os filhos de Zebedeu, Senhor, dá-te, ou faça com que eu me assente de um lado e meu irmão do outro lado, quando o Senhor estiver no... Aí Jesus olha assim e fala, vocês estão viajando, vocês estão falando de poder temporal, vocês estão falando sobre influência humana, vocês estão falando sobre posses terrenas, enquanto eu estou falando a vocês de coisas espirituais. E aí Jesus fecha a sentença e diz, no tocante a vós outros, não compete saber o tempo e as estações, somente a meu Pai. E aí ele faz várias analogias e comparações, uma das mais emblemáticas é das noivas. Algumas com azeite para o tempo que for necessário, e algumas com azeite para um determinado tempo incerto. As que tiveram azeite para o tempo indeterminado foram chamadas de prudentes. As que não tinham azeite para o tempo completo foram chamadas de nécias, ou loucas, ou imprudentes. O fato é que, numa vigília da noite, e quando a Bíblia fala sobre vigília da noite, como em Atos 16, Paulo e Silas estão orando e cantando, apesar de terem sido chicoteados, mas na alta vigília da noite, ou seja, numa hora imprópria, incerta, os alicerces da cadeia ruíram. E a Bíblia sempre faz referência e deixa sempre essas notas bem grafadas, para realçar o fato de que foi numa hora, num momento e num tempo onde ninguém esperava. Eu não sei se essa pandemia é um sinal de Deus. Não posso afirmar isto. Eu não posso afirmar que as guerras, que enquanto nós estamos aqui em plena pandemia, por incrível que pareça, as opressões continuam e Deus odeia a opressão. De qualquer forma, em qualquer escala. Deus abomina a opressão de um marido para com a mulher. Ora, se diga uma nação contra outra nação. Deus abomina a opressão. Então, por mais que nós estejamos cercados de ambientes de guerra, de rumores de guerra, de ameaças de guerra, com pestilências e agora uma pandemia que nenhum de nós viveu, talvez a pessoa mais vivida aqui tenha nascido na década de 40. Eu tenho certeza que no máximo é da década de 40 para cá e olha lá. Portanto, aquela pestilência que aconteceu em 1916, pós-guerra, todo mundo saindo da guerra, do campo de batalha, voltando para suas terras, nem imaginavam o que estavam levando para casa. E aí houve aquela fatalidade. Mesmo assim, as pessoas poderiam dizer, agora Jesus vai voltar. Mas mesmo assim, naquela época, mesmo em meio a uma guerra mundial, que foi a primeira guerra, mesmo com a pestilência daquela envergadura, que percentualmente matou até mais do que essa está matando, mesmo assim Jesus não voltou. Mas tudo isso abre fundo e cenário para uma reflexão. E eu seria, como eu digo, negligente se eu não falasse à igreja sobre este tema. Como foi nos dias de Noé, nós não podemos imaginar e nem anteceder a volta. Existem músicas do resgate que a pastora Rose tanto gosta,
que diz que você precisa estar preparado, não lembro agora, fugiu a letra, estava com ela na cabeça, mas que você deve estar preparado, porque esse momento pode ser a qualquer momento. Jesus disse que uma vez um cara construiu um celeiro bem grande, e depois de ter construído aquele celeiro, ele parou na frente do celeiro, embasbacado, abismado consigo mesmo, porque ele tinha sido o cara da hora, porque fez um negócio muito grande, e ele estava muito rico, e ele disse assim, olhando para o celeiro: oh alma minha, regala-te, regala-te, aproveita, olha tudo que você fez. Até que ele ouve uma voz: louco, hoje te pedirão a tua alma, para quem serás? É por isso que a Bíblia vem nos asseverar e chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção para que o nosso coração esteja firme no Senhor. E hoje eu estou querendo convidar você a estar firme no Senhor, porque a sua confissão de fé, no nome de Jesus, te conduzirá à vida eterna. Você pode estar sendo resistido, você pode estar sendo zombado, você pode ser motivo de chacota por ser o cara da Bíblia. Mas eu quero te dizer uma coisa: continue amando e pregando a verdade do Evangelho, porque a mesma Bíblia que diz que ele viria, cumpriu-se. A mesma Bíblia que diz que ele morreria, cumpriu-se. A mesma Bíblia que diz que ele ressuscitaria, cumpriu-se. E a mesma Bíblia declara que ele voltará, e ela é digna de toda aceitação, e ele vai voltar. Por isso, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Olhe para mim. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, nós temos uma razão para estar lendo isso. Paulo primeiro fala que não quer que os irmãos fiquem ignorantes acerca dos que já dormem. Não quero que sejais ignorantes. É uma expressão respeitosa, onde Paulo está dizendo, na verdade: não quero que vocês fiquem sem a precisa, devida informação. Vocês não podem ficar sem a devida referência. O que aconteceu na igreja de Tessalônica? Repentinamente, e a Bíblia não conta como e porquê, e nem se atém ao fato de, mas diz que algumas pessoas de Tessalônica haviam partido. Não uma, nem duas, nem três pessoas. Tudo isso abalou a estrutura da igreja. E quem não fica cabisbaixo ou abalado frente à morte? Quem não fica abalado frente à morte? Tenho certeza que todos se entristeceram nas últimas 48 horas, 24 horas com a partida do irmão Lázaro. Quem não cantava músicas do irmão Lázaro? Eu estive com ele uma vez numa reunião, fui visitá-lo na Câmara dos Deputados, uma simpatia. Me apresentei, óbvio, como pastor, conversamos, elogiei a conduta dele, e aquele vozeirão, glória a Deus, não consigo nem imitar. E aquele vozeirão cantando tantas e belas canções. E nós ficamos tristes, e muitas vezes nós ficamos tristes por ignorância. Ficamos tristes porque perdemos a referência da eternidade. E a referência da eternidade já nos ensina, desde o dia que aceitamos a Jesus. Porque um dia, Jesus estando em Betânia, na casa de Marta, de Maria, quando o seu irmão Lázaro estava morto, Jesus chora por causa da dor. Sim, chora por causa da dor, mas chora principalmente por causa da falta de informação. Porque para eles era fatalidade, era extinção, e havia tudo acabado. Jesus para na porta da casa de Marta e Maria e diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele fecha esta expressão, não com glória a Deus delas, mas com a pergunta: você crê nisso? Você crê que aquele que confia, que crê em Cristo, ainda que morra, viverá? É a pergunta que ele extrai de Marta. E Marta fervorosamente responde: sim, Senhor, eu creio que Ele há de ressuscitar no último dia. E esta ressurreição do último dia era também no último dia que ela seria consolada. A resposta dela tem vários sentidos.
ela responde que crê que Ele ressuscitará no último dia, mas que agora a dor vai dominar a vida dela, a dor vai dominar a casa dela, a existência dela, e ela vai gravitar a vida agora somente em torno da dor. E Jesus não quer que nós gravitemos a nossa vida em torno de dores e perdas. Ele quer que nós foquemos a nossa vida na bendita esperança que está posta no nome de Jesus. Eu quero convidar você esta noite, aplauda o nome de Jesus. Quero convidar você esta noite a colocar a sua confiança em Jesus. Por isso ele diz, não quero que sejam, estou vendo a hora aqui, não quero que sejam sem conhecimento. E ele fecha a questão, porque nós, os que estivermos vivos, de maneira alguma, ei, nós não temos preferência sobre aqueles que já dormiram. Porque o próprio Senhor, dada a palavra da ordem, e ao ressoar, gente, a trombeta soará. E se você me permite brincar com a coisa, eu acho que a trombeta já está na mão do anjo. A trombeta vai soar. E aí ele diz, os mortos em Cristo, a terra, o mar, o céu, entregará os seus mortos. E eles ficarão, já viu os X-Men? Aqueles X-Men que ficam voando e flutuando assim, paradinhos. Eles ficarão lá, ó. Tal. Vamos ver a cena que a Bíblia está propondo. Eles ressuscitam e param no céu. Depois nós, tudo isso numa fração indivisível de segundo, de tempo. Nós, imagine você vai ser sequestrado. E você vai se reunir com todos esses que nos precederam. E aí você perceba a cena. O céu vai fazer isso. Eu curto muito essas coisas do espaço. Eu sigo alguns grupos assim, eu fico vendo aquelas imagens do telescópio Hubble. Sabe quantas imagens eles fazem do céu? O universo está em completa expansão. O universo não tem como medir o universo. Mas não é esse o céu. Não é esse céu azul. Isso não existe céu azul. E são gases que a atmosfera e cada uma das camadas, cada uma leva o seu nome. Cada uma com seus gases dá essa coloração. Mas à medida que sobe, é só o universo. Não é esse o céu. O céu é como se fosse em Mateus 17, que Jesus está em cima do monte e ele abre o portal. Fala comigo, portais abertos. E aí Moisés e Elias aparecem. Onde eles estavam? No céu. E eles aparecem ali agora, os discípulos estão vendo aquela cena. A Bíblia está dizendo, irmãos, que é coisa que Hollywood, Steven Spielberg, ninguém imagina e nem fez. Então a Bíblia vai dizer, não fiquem sem conhecimento. Por quê? Porque se vocês não tiverem este conhecimento e esta informação, você leu isso comigo no texto, para que não sejais sem esperança como os demais. Toda esta construção de 1 Tessalonicenses 4, de 12 até o último verso, 17, se eu não me engano, eu já mudei de texto, 18. Toda esta construção vai falar acerca da base da esperança do crente, para que não sejais tomados de desesperança, ou para que não fiquem sem esperança como os demais. Quem são os demais? São os demais que não aceitaram Jesus, são os demais que não assumiram o senhorio de Cristo, são os demais que não têm a vida entregue nas mãos do Senhor e realmente não sabem para onde vão. E pensam e imaginam que a vida é somente isso daqui. Por isso vivem a vida de forma regalada porque pensam ou foram ensinados a pensar. A vida é só isso aqui. Mas a vida não é só isso daqui. Então ele fala para que vocês tenham esperança. E aí faz a construção.
E por que essa defesa? Porque antes haviam dito que essa esperança não ocorreria. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olhe para o pastor Wagner. Jesus está voltando e está na hora de você estreitar o seu relacionamento com Ele. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Alguns irmãos foram atacados por inimigos cruéis. Que inimigos? Pessoas reais. Mas essas pessoas não eram o problema. O verdadeiro inimigo foi a erva daninha que eles plantaram. Imagine que aqui à minha direita alguém tivesse influência sobre vocês. Chegasse e dissesse: ei, esse negócio de igreja, pastor, Jesus, ressurreição, volta de Jesus, isso é balela, isso já aconteceu, Jesus já voltou. Agora o que a gente tem que aqui é viver a nossa vida, e vai dar tudo certo, está tudo bem, e você pode viver a sua vida. Por incrível que pareça, pessoas seguiriam esse tipo de doutrina. E foi o que aconteceu na igreja de Corinto. Chegaram a dizer que não existia ressurreição. Chegaram a tentar ludibriar e dizer: não existe ressurreição, esse negócio é metafórico. Aí usam palavras bonitas para distorcer verdades. É uma metáfora, é uma analogia. O que Jesus realmente quis dizer, olha aqui para o pastor Wagner e guarde algo no seu coração. O que Jesus quis dizer, Ele disse e não precisa de interpretação. No dia que Ele disse: é melhor você entrar no céu mancando do que com os 2 pés você ir para o inferno. Ele disse: é melhor você entrar só com um olho do que com os 2 olhos ser tragado pelo fogo. E o que Ele disse, Ele quis dizer, e ponto final. O problema do nosso tempo são os puxadinhos. Irmão, é tanto puxadinho, é tanta explicação de conveniência, que o povo acaba se perdendo. Por isso, quando você estuda direito, você tem a doutrina. Doutrina são os pensadores, o que eles ensinam, o que eles comentam, o que a jurisprudência diz, o que os doutrinadores dizem. Só que tem uma hora que você vai enfrentar um caso concreto, que você precisa da lei seca. O que é a lei seca? É a lei como ela foi editada, promulgada e ponto final. Aquela lei sancionada é a lei. Não precisa ninguém vir aqui comentar artigo por artigo, alínea por alínea, parágrafo por parágrafo, para que você entenda melhor o que está dizendo. Tem uma hora que você tem que ler a lei seca. A lei seca para entender o que realmente você precisa responder na hora da prova ou aplicar na sua peça processual. Quando estão me entendendo, diga amém. O que eu quis ilustrar. Deixa eu te falar uma coisa. Leia a lei seca. Tem muita gente no YouTube, tem muita gente aí falando um monte de coisa, mas não se esqueça. Você pode até ler se você tiver filtros, mas preferencialmente leia a lei seca. Leia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Leia Juízes, Josué, leia, querida, Bíblia Sagrada, em nome de Jesus, porque no dia que alguém disser, Jesus vai voltar, ou Jesus não vai voltar, ou já voltou, você vai dizer: arreda de mim, Satanás, porque o meu Senhor voltará, e no dia que Ele voltar, todo olho verá. Não tem essa de eu sei, imagino e penso, não. Quando Ele voltar, todo olho verá. Aí entram lá na igreja de Corinto, fizeram uma bagunça na cabeça dos crentes. Jesus já voltou, não se preocupem, Jesus não voltará. Na verdade, nem existe ressurreição. 1 Coríntios capítulo 5, verso 12, leia comigo. Leia a lei seca. Eu não vou, talvez eu nem comente. Eu quero ler a lei seca para você pensar primeiro. Não converse, olha para mim, leia a Bíblia comigo. Ora, se é corrente comum, mexi aqui. Ok, wait a moment, please. Vamos lá. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se é corrente, ou seja, se nós todos sabemos, se todo mundo prega, se todo mundo vive, se todo mundo sabe que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, irmãos, preste atenção, alguns de fora, foi algum inimigo da igreja? Dentre vós, esse é o perigo.
É dentre vós. Nossa, eu tive uma nova revelação. Toda vez que alguém disser para você que teve uma nova revelação, sai voado. Afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, Paulo está dizendo, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo está provocando, instigando. Então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos, onde é que está? Por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, percebe o texto? Bem didático. A lei seca é linda. Estou suando igual cuscuzeira aqui, mas vamos lá. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda, olha que coisa dura, permanecei nos vossos pecados. Está no sal, irmão. Lascou-se. Perdeu tudo. Permaneceis nos vossos pecados. Já era. Perdeu o playboy. E ainda mais. Os que dormiram em Cristo, pereceram. Acabou tudo. Acabou a esperança. Se a nossa esperança, irmão, você tem que decorar esse versículo. Pastor, você tem decorado? Desde que eu era menino, eu nem falava babãe, eu já decorei esse versículo aqui. Estou brincando, se a nossa esperança em Cristo se limita, olha que coisa linda, somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Cristo não ressuscitou, a gente é um bando de infeliz. Um bando de largados. Já viu aquela série Largados e Pelados? Pior que aquilo. Acabou a vida. Acabou tudo. Mas é o verso 20. O verso 20, como um farol no meio das trevas. Como uma ponte entre abismos. O verso 20 assevera e sentencia. Mas de fato, Cristo, irmãos, isso aqui dava para ler, soltando fogos de artifício, pirotecnia, fazendo o anjo voar para todo lado. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu não vou gritar porque eu não consigo. Eu preciso ler esse texto para você. Olha que coisa linda. Paulo está falando com solenidade, sabe? Sabe, Esaú? Olha que coisa linda. Tem uma solenidade aqui nesse texto. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro, as primícias, o primeiro, porque depois dele vai a gente, vamos nós, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também Adão, a morte veio por um homem, a saber, Adão, também por um homem, veio a ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Ok. Lá pelo verso 50 que tem um texto poético. Isto afirmo. Verso 50, carne, eu estou lendo a letra seca, hein? Olha, eu estou pregando, mas é só lendo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Uau! Alguém por favor fale, uau! Eis que vos digo um mistério. Quantos querem um mistério revelado agora? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, porque nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento,
Pisca o olho aí, irmão. Pisca. Num abrir e fechar de olhos. Pisca. Num abrir e fechar de olhos. Aleluia. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar. Tivesse uma trombeta aí em Jarim. Eu queria soltar essa trombeta aí. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Irmãos, alguém por favor me ajude. Uma irmã cheia de fé. Uma irmã cheia de fé, por favor, me ajude, grite aí, diga, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha aqui para mim, sabe aquele seu parente que você enterrou há 1 ano, 2, 3, 4, 5, o corpo já entrou em estado de putrefação, decomposição, pó virou pó, a palavra de Deus se cumpriu e etc. Imagina aquele corpo fazendo isso só. Só que agora com um plus, corpo glorificado. Porque os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem nenhum. E nós seremos transformados. Imagina, pastor Wagner, olha para mim aqui. Ó, um passo, vou dar 5 passos, ok? Ó, primeiro, os 3 primeiros passos, os 4 primeiros, normais. 1, 2, 3, 4, no 5. Vai ser lindo esse dia. Quantos creem nessa palavra, deem um forte glória a Deus. Incorruptíveis, os mortos. E nós, se nós estivermos vivos naquele dia, fala, e nós seremos transformados. Porque é necessário, olha que texto lindo, olha que poesia. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, a vossa esperança, a vossa fé não são em vão. Que palavra, que texto maravilhoso! Graças a Deus, fale comigo, graças a Deus que me dá a vitória. Um dia desse eu falei sobre isso aqui, acho que foi quarta-feira, foi semana passada. Eu usei 1 Coríntios 15:57 para dizer isso. Graças a Deus que nos dá a vitória. E o que a Bíblia está dizendo aqui não é a vitória da coisa conquistada, é a vitória da morte vencida, da esperança que prevalece. Por isso, eu encerro a mensagem desta noite, dizendo a você, o Senhor é o seu pastor, e nada te faltará. Ele te faz caminhar em pastos verdejantes, Ele refrigera a sua alma, Ele te guia por veredas de justiça, por amor do seu próprio nome. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, porque para o crente, a morte é apenas uma sombra. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal nenhum, porque o Senhor está com você. A sua vara e o seu bordão te consolam, e Ele prepara para você uma mesa, na presença dos seus adversários, a enfermidade, a morte. Ele unge a sua cabeça com óleo e espanta os maus pensamentos, as moscas. Ele unge a sua cabeça com óleo. E ainda, porque Ele te ama e Ele te honra, Ele faz o seu cálice transbordar. E na cultura judaica, o cálice transbordar é: fica comigo mais tempo, fica comigo mais tempo, fica comigo mais tempo,
fica comigo mais tempo, porque o Senhor tem prazer em ter você perto dele. O meu cálice ele fará transbordar, e certamente bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, e você viverá para sempre com o Senhor. E como disse Paulo aos Tessalonicenses, eu digo aos irmãos esta noite: consolai-vos uns aos outros. Enquanto prego, eu vejo pessoas quebrantadas e chorando. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Em um dia muito difícil, na vida de uma família que Jesus amava, diz a Bíblia que Jesus foi lá. E Jesus está com você. E ele disse: eu sou. Eu sou. Sabe o que ele está dizendo quando ele disse eu sou? Foi o mesmo eu sou que Moisés ouviu. Senhor, quando eu for diante do povo e disser que Deus me enviou até eles, como eles vão acreditar? O que eu direi a eles? E o Senhor disse a Moisés: tu dirás, o eu sou me enviou a vós. Jesus está dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda, porque por tudo aquilo que ele ensinou, alguns não morrerão, mas ainda que morra, viverá. É por isso que você é um abençoado. Olhe para mim, por favor, olhe nos meus olhos. Você é um galardoado, você é um abençoado. Sabe por quê, irmão? Porque o seu nome está escrito no livro da vida, e você poderia estar em qualquer lugar, só que você escolheu a melhor parte, e você está aos pés de Jesus, e isso ninguém vai tirar de você. Deixa eu lhe dizer uma coisa: essa esperança que eu vos prego hoje, ela não pode ser tirada, ela não pode ser tirada nem pelo seu pecado. Filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, o preço pago pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Corra para Jesus. Deixa eu falar para você que é crente, deixa eu falar para você que é descrente, deixa eu falar para você que é ateu, católico, espírita, deixa eu falar com você, amigo, irmão. Venha para Jesus, corra para Jesus, esteja em Cristo, porque aquele que está em Cristo, letra seca, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Romanos capítulo 5, justificados pois, como é que Paulo fala aos Tessalonicenses? Não quero que sejais ignorantes ou sem conhecimento, porque o conhecimento gera fé, e fé gera resultado. Portanto, você que me ouve esta noite, já entregou a sua vida a Jesus, ou está sendo convidado por Ele esta noite, ou quando você está ouvindo esta mensagem, seja quando for, justificados pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Eu quero convidar você esta noite a confiar em Jesus. Sim, Ele voltará. Quando? Nós não sabemos. De uma coisa nós sabemos: nós, por nós mesmos, não estaríamos preparados, mas Ele preparou o caminho. Deixa eu falar uma coisa para você: a sua salvação não está em seus ombros. Vou repetir: a sua salvação, se dependesse de você, dos seus pensamentos e das coisas que você faz, você estaria no inferno. A sua salvação não está sobre os seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fica de pé comigo, vamos orar. Vamos orar, porque a palavra de Deus inspira. Coloque a mão no seu coração. Onde você está, entrega a sua vida a Jesus hoje. Faz uma aliança com Ele hoje. Volte ao primeiro amor. Confie a Jesus.
fortaleça as suas convicções. Em nome de Jesus. Como cantaria, ou cantava aquele nosso querido irmão Lázaro, que já recebeu a coroa da vida. A minha vida é do Mestre. Que você possa orar esta canção no seu coração esta noite. A minha vida é de Jesus. Eu sou de Jesus. A minha casa é de Jesus. Seu marido é de Jesus, irmã. Pastor, mas meu marido é católico. Pastor, mas meu marido está fora da igreja. Mas pastor, meu marido, meus filhos. Ei, a sua vida é de Jesus, sua família é de Jesus, os teus são de Jesus, e o diabo não vai tocar neles. Eu estou liberando a palavra sobre a sua vida. A sua família é de Jesus, e o diabo não vai tocar na tua família. A sua família é de Jesus, e o diabo não vai tocar na sua família. Coloque a mão no seu coração e faz a sua oração a Deus agora. Eu te dou 1 minuto para você orar e se apaixonar pelo Senhor, a amá-lo de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças, a ter a bendita esperança da volta de Jesus, da volta de Jesus. E como disse Paulo, ainda que a casa deste tabernáculo se desfizer, eu já tenho uma preparada, feita por Ele no céu. A casa do seu tabernáculo já está preparada. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no Pai, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos na esperança, nós nos regozijamos na esperança, nós nos fortalecemos na esperança. Nós sabemos que o Senhor voltará, seja ontem, seja hoje, seja amanhã, seja o dia que for declarado pelo Senhor, o Senhor voltará. E o que nós cremos é que um dia para o Senhor, um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor passeia na eternidade, e nós te louvamos e te agradecemos, porque aprouve ao Senhor nos alcançar. Foi o Senhor quem nos amou, foi o Senhor quem nos escolheu. Se fosse depender de nós, teríamos feito outras escolhas, mas o Senhor se agradou de nós. O Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou para sermos Deus. E hoje te adoramos, te bendizemos, e ao Senhor entregamos as nossas vidas, entregamos as nossas famílias, nossos parentes de perto e de longe, alguns no vício da bebida, alguns ainda sem o conhecimento de Deus, alguns ocupando seu tempo com ídolos vãos, que tem boca mas não falam, ouvidos mas não ouvem, olhos mas não veem. Sim, por eles nós clamamos hoje e declaramos a uma só voz: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor, e te pedimos hoje, meu Deus, entra com salvação na nossa casa, entra com libertação no nosso lar, na nossa família, nossa parentela de perto e de longe. Nós declaramos salvação em nome de Jesus. Ao Senhor entregamos a nossa vida. Deus seja louvado na Assembleia de Deus, na congregação dos santos, em nome de Jesus. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus.